38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional no exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido do mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Inciso 5. Para efeito do serviço previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Seção 2. Dos servidores públicos. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Redação dada pela Emenda Constitucional 19. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará, inciso 1º, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2º, os requisitos para a investidura. Inciso 3º, as peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, inciso 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão, quando a natureza do cargo o exigir. Parágrafo 3º. Parágrafo 4º. O membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. Parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, inciso 11. Parágrafo 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Artigo 40. Os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos parágrafos 3º e 17. Inciso 1. Por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente de serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Inciso 2. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. Inciso 3. Voluntariamente, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará aposentadoria, observadas as seguintes condições. A linha A. 70 anos de idade e 35 anos de contribuição ser homem, e 50 anos de idade e 30 de contribuição ser mulher. A linha B. 70 anos de idade ser homem, e 60 anos de idade ser mulher, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria, as pensões, por ocasião de sua concessão, não puderem exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão de pensão. Parágrafo 3º. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria por ocasião de sua concessão, serão considerados as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o artigo 201 na forma da lei. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvado nos termos definidos em leis complementares nos casos de servidores. Inciso 1. Portadores de deficiência. Inciso 2. Quem exerçam atividades de risco. Inciso 3. Cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Parágrafo 5º. Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao disposto no parágrafo 1º, inciso 3, a linha A, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto neste artigo. Parágrafo 7º. Lei disporá a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual, inciso 1, ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, acrescido de 60% da parcela excedente a este limite, caso o aposentado a data do óbito, ou, inciso 2º, ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, acrescido de 70% da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço, correspondente para efeito de disponibilidade. Parágrafo 10º. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes
da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável, na forma dessa Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Parágrafo 13. O servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar para o valor das aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, observado o disposto no artigo 202 e seus parágrafos, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de benefícios, somente na modalidade de contribuição definitiva. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Parágrafo 18. Incidirá contribuição sobre os proventos das aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos eletivos. Parágrafo 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no parágrafo 1º, inciso 3, alínea A, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no parágrafo 1º, inciso 2º. Artigo 20. Parágrafo 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o disposto no artigo 142, parágrafo 3º, inciso 5. Parágrafo 21. A contribuição prevista no parágrafo 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, de que trata o artigo 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. Artigo 41. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo, inciso 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2, mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização,
aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.